Irmãos, os 4 animais que aparecem na visão de Daniel representam 4 reinos que surgiriam na história da humanidade. O primeiro animal, simbolizado pelo leão, representa o reinado de Nabucodonosor no ano de 600 a.C. O segundo animal, simbolizado pelo urso, representa o reinado Medo-Persa, no ano de 400 a.C. O terceiro animal, simbolizado pelo leopardo, representa o governo da Grécia no ano 200 a.C. O quarto animal aterrorizante, simboliza o reinado de Roma durante o ano 70 d.C. Irmãos, vocês perceberam que os animais do sonho de Daniel representam reinados que iriam surgir na história da humanidade. Esses animais aparecem de forma independente um do outro, aparecem de forma individuais. Exemplo, o leão simboliza o rei Nabucodonosor, o urso representa o reinado Medo-Persa, o leopardo a Grécia, e o animal aterrorizante simboliza o reinado de Roma. Porém, em Apocalipse, irmãos, a besta que João viu surgir do mar é um único animal, besta, e ela tem 7 cabeças, e possui as mesmas características do animal do sonho de Daniel. Vejam como João descreve a besta. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse 13, 2. A pergunta que fica aqui, irmãos, é a seguinte: por que João, em vez de ver os 4 animais do sonho de Daniel, ele vê uma besta com as mesmas características desses animais? A resposta, amados, é porque os animais de Daniel representam reinos que iriam surgir na história da humanidade, ou seja, países que iriam governar o mundo, cada um na sua época. Já a besta que João viu, o fato dela ser um único animal com 7 cabeças, significa que não mais um país governaria o mundo inteiro, e sim uma liga de países. Exemplo, a ONU ou a Liga Árabe. A besta que João viu tem as mesmas características dos animais do sonho de Daniel, porém essa besta é um animal único com 7 cabeças. O anjo fala para João que as 7 cabeças dessa besta significa reis. Vejam aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Apocalipse 17, 9, 10. É um grande absurdo, irmãos, dizer que a besta de Apocalipse é a Igreja Católica. Muitos por aí, por falta de conhecimento, diz que a besta é a Igreja Católica, e o anticristo é o Papa. É um grande absurdo dizer tal coisa, irmãos. Sendo que o próprio anjo fala para João que as 7 cabeças da besta significa 7 reinos. O fato das 7 cabeças estarem ligadas a um único corpo esse que tem a semelhança dos animais do sonho de Daniel, significa que esses 7 reinos estarão ligados um ao outro. É aí que entra essas duas organizações, ONU e Liga Árabe. Coincidência ou não, irmãos, essas duas organizações nasceram em 1945, 3 anos antes da criação do Estado de Israel. A Liga Árabe nasceu inicialmente com 7 países, e a ONU nasceu com o intuito de trazer a paz mundial. Irmãos, assim como no sonho de Daniel, um chifre pequeno crescia enormemente na cabeça do 4º animal e derrubava 3 chifres à sua volta, eu entendo que de uma dessas duas organizações mundiais é que se levantará o anticristo. Em Apocalipse, diz que foi dada uma boca à besta. Isso quer dizer, irmãos, que um homem se levantará no meio dessas nações, e é esse homem que será o anticristo. Tanto o chifre pequeno da visão de Daniel, como a boca da besta do livro de Apocalipse, blasfemam contra Deus. Vejam as passagens dos 2 livros e percebam a semelhança entre elas. Apocalipse 13. E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas, e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Daniel 7. E diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas. Irmãos, na minha interpretação, o anticristo será o líder que se levantará de dentro de uma dessas duas organizações. E ele virá respaldado com toda a malícia e engano de Satanás, ele virá trazendo o engano e a mentira. E devido sua astúcia e engano, ele conquistará muitos. De sorte que conseguirá trazer a paz no Oriente Médio. A Bíblia diz que, pois quando estiverem dizendo, paz e segurança,
então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, Jesus está voltando. Observai tudo o que acontece em Israel, pois Israel é o relógio do mundo. O próprio Jesus diz: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Breve no céu.